Boa noite a todos. Declaro aberta a 32ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 23ª legislatura da Câmara Municipal de Monte Alegre. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Cleuda, todas as pessoas que nos assistem através das redes sociais, todos os funcionários dessa casa e as pessoas presentes aqui nesse plenário. Ata da 31ª reunião ordinária do segundo período legislativo da 23ª legislatura da Câmara Municipal de Monte Alegre, Estado do Pará, realizada no dia 1º de dezembro de 2025. O primeiro dia do mês de dezembro do ano de 2025, às 19h05, no prédio da Câmara Municipal, plenário vereador Eduardo Corrêa, cito a rua Rui Barbosa, número 401, bairro de Cidade Alta, sob a direção do senhor presidente Madison Francisco da Cruz Pereira, que após verificar e constatar haver o número legal de vereadores, declarou aberta a sessão ordinária, à luz da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno, para que possam fazer o correto e o justo pelo município de Monte Alegre. Essa sessão foi secretariada pelos vereadores Haroldo da Silva Santos, primeiro secretário, e Junildo Vieira de Abreu, segundo secretário. Vereadores presentes: Agenor dos Santos Martins, Cleuda Alves dos Santos, Laurimar Gomes de Souza, Lucival Araújo de Lima, Jair Alves de Oliveira, Jorge Luiz de Andrade Tavares, Raimundo das Chagas Almeida, Raimundo Vieira da Silva, Robervaldo Machado de Menezes, Wellington Ferreira. Vereadores ausentes, Ayrton de Souza Amaral e Marinete Macedo, para tratamento de saúde. Prosseguindo, o senhor presidente pediu ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que após ser lida e discutida foi aprovada por unanimidade. Continuando, o senhor presidente pediu ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos expedientes em mesa. 1. Solicitação de licença do vereador Ayrton de Souza Amaral para tratar de interesses particulares no dia 1º e 2 de dezembro de 2025. 2. Ofício número 283 de 2025 do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei número 030 de 2025, que dispõe sobre instituir o Programa Especial de Recuperação Fiscal, PROREFIS, e da outras providências. 3. Ofício número 109 de 2025 do STTR, Monte Alegre, encaminhando nota de repúdio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares de Monte Alegre. 4. Parecer número 050 de 2025 da Comissão de Constituição e Justiça, referente à denúncia do Ministério Público do Estado do Pará por quebra de decoro parlamentar, com pedido de providências em desfavor de Wellington Ferreira, recomendando o rejeitamento da denúncia. Continuando e não havendo mais expediente a serem lidos, o senhor presidente passou para a primeira parte da ordem do dia, convidando os vereadores a se pronunciarem. Pronunciou-se o vereador Jair Paraná, saudou a todos, destacou inicialmente que, quanto ao seu pronunciamento na sessão anterior, em nenhum momento teve a intenção de ofender a honra do deputado Ayrton Faleiro, tendo apenas feito uso de um trocadilho. Ressaltou ainda que a nota de repúdio emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Monte Alegre utiliza termos ofensivos e injustos ao se dirigir aos vereadores desta casa. Afirmou que, em seu pronunciamento anterior, não ofendeu o referido sindicato, tampouco utilizou palavras de baixo calão ou qualquer expressão que atacasse a categoria. Enfatizou que o sindicato deveria unir esforços para viabilizar a documentação necessária junto ao INCRA, a fim de possibilitar a construção da escola na região de Serra Azul, considerando que há mais de 500 crianças estudam em condições precárias naquela comunidade. Assim, entende que a nota de repúdio deveria ser direcionada ao órgão responsável e não ao Legislativo Municipal. Pontuou também que a referida nota menciona que vereadores utilizaram influência para liberar veículos apreendidos. Esclareceu de forma categórica que jamais praticou tal ato e que o sindicato deverá responder pelas alegações feitas e apresentar as devidas provas. Por fim, solicitou ao senhor presidente que adote as medidas cabíveis diante da situação, uma vez que a nota do sindicato ataca injustamente os vereadores dessa Casa Legislativa ao afirmar que os mesmos utilizariam de sua influência. Pronunciou-se o vereador Nildo Paiva, saudou a todos e destacou que faz uso da tribuna para agradecer e parabenizar pelas conquistas recentes
relatou que, no último sábado, esteve no bairro do Pajuçara, local conhecido como Covão, acompanhado do prefeito e do deputado Priante. Na ocasião, o deputado levou um representante da Caixa Econômica Federal para a assinatura do convênio referente a obras daquele trecho, informando que o município de Monte Alegre foi contemplado com o valor de 18 milhões de reais, recurso pelo qual o bairro é merecedor. Ressaltou que resultados como esses são alcançados porque há empenho e buscas constantes por melhorias. Parabenizou o prefeito que recentemente viajou para receber novos maquinários destinados ao município, reforçando que tais conquistas são frutos de trabalho e dedicação. Continuando, apresentou moção de pesar para a senhora Rosenil Andrade. Pronunciou-se o vereador Odinho dos Teclados, saudou a todos e destacou que vem à tribuna em agradecimento ao secretário de Obras, Renato Macedo, e a toda a equipe que trabalha na iluminação pública, pois atenderam aos pedidos no bairro Nova Olinda e bairro do Turu. Pronunciou-se o vereador Madison Pereira, saudou a todos e destacou que há alguns meses esteve na comunidade de Campo acompanhado do senhor Luiz, proprietário da empresa Água Norte do Amazonas, ocasião em que foram realizadas coletas de água em 3 poços, entre eles o do microsistema atual e o poço da escola. Ressaltou que a principal dificuldade enfrentada pela comunidade é o acesso de água potável para consumo. Informou ainda que, em conversa com o prefeito Júnior Age, este demonstrou grande interesse em solucionar a questão, que há décadas afeta a comunidade sem uma solução definitiva. Continuando, apresentou o requerimento solicitando a escavação do poço artesiano semi-artesiano e alocação de recursos financeiros no valor de R$1 milhão para tratamento de água na comunidade de Campe. Destacou que, em conversa com o prefeito Júnior, foi informado sobre a licitação para 5 mil metros de perfuração de poço. Relatou que os testes realizados no poço do microsistema apontaram a elevada presença de ferro e manganês, sendo o tratamento possível, porém de alto custo. Informou que uma estação de tratamento, conforme a orientação do senhor Luiz, está estimada entre 600 mil a 800 mil. Acrescentou que 3 novos poços serão perfurados e aqueles com melhores condições receberá a estação, garantindo água potável à comunidade. Registrou que na última sexta-feira, na comunidade de Campo, o prefeito Júnior Age e a secretária de Educação, Rosilene Arcanjo, assinaram a ordem de serviço para a reforma da escola Dr. Dates, além de mencionar que outras unidades escolares também estão passando por melhorias. Por fim, destacou os diversos trabalhos em andamento no município, informou que o deputado Priante assinou um convênio de 18 milhões para solucionar a antiga problemática do bairro Pajuçara. Não havendo mais vereadores se pronunciarem, o senhor presidente passou para a segunda parte da ordem do dia, colocando as matérias em discussão e votação. Colocou-se em discussão e votação o requerimento do vereador Madison, com a palavra vereador Manel Esbagaçado, parabenizou o vereador Madison Pereira pelo requerimento apresentado, pois há anos a comunidade sofre com esse problema. Por fim, afirmou que é realmente possível fazer o tratamento da água. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, senhor presidente, pediu ao primeiro secretário que fizesse a leitura do parecer número 048/2025 da Comissão de Constituição e Justiça, referente ao projeto de lei número 015/2025 do Poder Legislativo, e concede o título de cidadão montealegrense ao ilustríssimo senhor Jonilson Almeida da Silva. Continuando, pediu ao primeiro secretário que fizesse a leitura do parecer número 049/2025 da Comissão de Constituição e Justiça, referente ao projeto de lei número 016/2025 do Poder Legislativo, que concede título de cidadão montealegrense ao ilustríssimo senhor Dilson Rodrigues dos Santos. Dando continuidade, o senhor presidente colocou em discussão e votação o parecer número 048/2025 da Comissão de Constituição e Justiça, favorável ao projeto de lei número 015/2025. O parecer foi aprovado por unanimidade. Continuando, o senhor presidente colocou em discussão e votação o parecer número 049/2025 da Comissão de Constituição e Justiça, favorável ao projeto de lei número 016/2025. O parecer foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo. O senhor presidente colocou em discussão e votação o parecer número 050/2025 da Comissão de Constituição e Justiça, referente à denúncia do Ministério Público do Estado do Pará por eventual quebra de decoro parlamentar do vereador Wellington Ferreira, recomendando o rejeitamento da denúncia, e disse que o vereador denunciado não votará. Iniciando a votação, o senhor perguntou aos vereadores que era a favor do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, recomendando o rejeitamento da denúncia ou contra o parecer. Com a palavra, o vereador Jair Paraná
Parabenizou a comissão pelo parecer, ressaltando que a lei orgânica estabelece que os vereadores são invioláveis por suas palavras, opiniões e votos, uma vez que representam a população em todo o município. O parecer foi aprovado por unanimidade e declarou o arquivamento da denúncia. Prosseguindo, colocou em primeira discussão o projeto número 015/2025, que concede o título de cidadão montealegrense ao ilustríssimo senhor João Nilson Almeida da Silva. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Continuando, colocou em primeira discussão o projeto de lei número 016/2025, que concede o título de cidadão montealegrense ao ilustríssimo senhor Dilson Rodrigues dos Santos. E o projeto de lei foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Em ato contínuo, encaminhou o projeto de lei número 030/2025 do Poder Executivo, que dispõe sobre instituir o Programa Especial de Recuperação Fiscal, PROREFIS, e da outras providências para as comissões de Constituição, Justiça, Economia e Finanças. Prosseguindo, o senhor presidente fez a leitura da manifestação de advertência apresentada pela mesa diretora e, não havendo mais nada a tratar na presente sessão, o senhor presidente agradeceu a presença de todos, declarando a encerrada, lavrou-se em seguida a presente ata, que após ser lida, discutida e aprovada, vai por mim, Haroldo da Silva Santos, primeiro secretário, assinada, bem como pelo senhor presidente Madison Francisco da Cruz Pereira e pelo segundo secretário, vereador Jonildo Vieira de Abreu. Sala das sessões da Câmara Municipal de Monte Alegre, ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de 2025. A ata está em discussão. Como ninguém discute, a ata está em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovada a ata por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos expedientes em mesa. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Cleuda e a todos presentes, tem aqui a solicitação de licença. Senhor presidente, senhores vereadores, baseado no artigo 11, a linha C do nosso regimento interno, venho respeitosamente solicitar aos nobres pares licença para tratar de assuntos particulares no dia 18. Está errado aqui. No dia 2 de dezembro do ano em curso. A certeza de contar com apoio e compreensão, registro voto de apreço e consideração. Atenciosamente, Jorge Tavares, vereador do MDB. A outra solicitação de licença é com o mesmo teor. Eu não vai precisar ler. Solicitação de licença do vereador Agenor Martins, PSD. Não havendo mais expedientes a serem lidos, passo para a primeira parte da ordem do dia. Convido os vereadores inscritos a se pronunciarem. Convido para fazer uso da palavra o vereador Irmão Val. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Cleuda, as pessoas que nos visitam nesta casa, aos funcionários e a todos que nos assistem pelas redes sociais, meu cordial boa noite. Senhor presidente, quero aqui deixar um agradecimento. Agradecer à Secretaria de Obra, na pessoa do senhor Renato Macedo, pelo trabalho feito da implantação de iluminação pública no setor 11. Trabalho esse muito bem feito. Quero parabenizar a equipe que esteve lá executando esse trabalho e também parabenizar a comunidade de setor 11 por receber um trabalho tão bem feito. Agradecer a Deus, por essa oportunidade e pedir a Ele que abençoe a vida de cada um de nós e nada mais apresentar. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra a vereadora Cleuda.
senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que estão assistindo, meu boa noite a todos. Senhor presidente, hoje eu vim falar aqui na tribuna, todo mundo sabe que eu não sou de falar, mas eu quero fazer um agradecimento muito especial ao meu prefeito Júnior Age, pela reforma do posto do Bacabauzinho, que está ficando lindo. Nós tínhamos um problema lá no Bacabauzinho, do posto, que nem o banheiro funcionava, até mais de 10 anos. Cocô de morcego tirava de 4 sacos de 6 em 6 meses. Era um odor horrível. E graças a Deus isso mudou. Está em 90% já, falta só colocar a central de ar e o portão e vamos entregar para a comunidade do Bacabauzinho. Então eu quero agradecer aqui o secretário de obra, o seu Renato, o secretário de saúde, o Wallace, e o prefeito, por esse apoio. Senhor presidente, eu quero aqui fazer uma nota de repúdio sobre a empresa Divina Misericórdia. Eu recebo muita reclamação sobre os pagamentos, essa empresa que está prestando serviço na área da saúde, e eu, como todo mundo sabe, que eu sou uma pessoa que luto pelo esse povo que trabalha na área da saúde, e eu não posso compactuar com essa situação desses erros que vêm acontecendo. Então, no mês passado, eu cobrei da empresa explicação sobre os erros desses pagamentos, falaram para mim que iam ajeitar, e hoje, para minha surpresa, os erros continuam. Eu sei que o prefeito faz o repasse corretamente todo mês, o repasse que está no contrato, então o prefeito não tem nada a ver. O erro está na empresa que não está prestando seu serviço corretamente para o município. Então, é essa a minha reclamação e obrigado a todos. Convido para fazer uso da palavra o vereador Arquimimo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os nobres vereadores, funcionários dessa casa e aquelas pessoas que nos assistem através das redes sociais. Nosso boa noite. Senhor presidente, demais vereadores, estamos finalizando o ano, chegamos no mês de dezembro e um ano se passou e muitas coisas foram feitas, outras estão ainda para ser feitas. E nesse momento, eu quero agradecer aqui e fazer um pequeno comentário. Senhor presidente, o senhor sabe que no mês de abril nós tivemos ali em Brasília, e aonde fomos muito criticados nas redes sociais por causa das diárias. Mas o fruto daquela viagem de Brasília está surgindo. É porque as pessoas desconhecem e pensam que tudo é resolvido instantâneo, e não é. Então, muitos frutos já vieram e outros estão vindo. E hoje, eu quero nesse momento agradecer ao nosso prefeito Júnior Age, ele já divulgou um vídeo nas redes sociais. Está ali na costa do Amazonas uma balsa da Equatorial colocando o sistema de placa solar nas residências. E eu quero aqui agradecer aquelas pessoas que depositaram um voto de confiança, o nosso prefeito e toda a equipe de vereadores que tiveram junto em Brasília, que tivemos ali na Equatorial em Santarém, vereador Aldinho, vereador Nildo Paiva, vereador Matos, vereadora Cleuda, vereador Jair Paraná, vereador Ayrton Souza, vereador de Espim, que com certeza outro dia eu vi o Nildo tá postando ali no Açaizal, e que naquela época nós estávamos ali cobrando, e agora estão executando a obra. Então quem ganha com isso são os comunitários, o município, e a gente só resta agradecer o trabalho que o prefeito, juntamente com a equipe de vereadores, vem lutando por dias melhores para o nosso povo. Mas o que deixa nós tristes, vereador Jair, é que já tem pai da criança lá dando nome aos boi,
E a gente ainda bem que registra tudo. E todos os vereadores e o prefeito sabem que a Costa do Amazonas, somente na época, dia 30 de abril, está aqui. Eu tenho documentos. Quando nós tivemos ali na Equatorial, não tinha nada, somente a comunidade do Piapó que estava previsto em receber o sistema de placa solar. Hoje ele já tem, foi contemplado, e as outras comunidades não tinham nada. E graças a Deus, com a luta, hoje eles também vão ser contemplados. E que o blá 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 da oposição, de alguém que se está dizendo pai da criança, tem que arranjar um outro discurso, que esse não vai colar. Então aqui fica a nossa consideração a todos os vereadores que lutaram, cada um reivindicando para suas regiões, né? E ao prefeito que deu esse apoio, e hoje a empresa está ali colocando, tá? Ainda tem quem diga, vereador Matos, que é obrigação, e quer dizer que esses 25 anos que o município de Monte Alegre tem energia, o povo da Costa do Amazonas também não merecia ter energia? Cadê o representante? Por que não lutaram? Até eu falei que eu fiquei surpreso de saber naquele momento, quando nós estivemos ali em abril, que não tinha nenhuma solicitação, tá? Então, infelizmente, essa é a velha política que muitos, um vai lá, trabalha, e o outro vai querer ser o pai da criança. Aqui fica o nosso agradecimento e o meu muito obrigado. E uma boa noite a todos. Convido para fazer uso da palavra o vereador Despindo Limão. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Cleuda, todos que assistem pelas redes sociais, pessoas que presentes no plenário, cordial boa noite. Senhor presidente, hoje estamos aqui para agradecer também o executivo, na pessoa do prefeito Júnior, seu prefeito em exercício, seu Hernandes Corrêa. Hoje estivemos na prefeitura juntamente com lideranças lá da comunidade do perímetro, Água Azeda, Novo Horizonte, Rabaçado, tem uma comunidade também lá chamada com esse nome, onde foi firmado vários compromissos para atender aquela comunidade. Dessa vez, senhor presidente, a gente já agradece aqui também a Secretaria de Obras, na pessoa do senhor Renato, que já avançou em frente de trabalho ali na comunidade do perímetro, tem um trator de esteira lá muitos dias. Esses dias estivemos lá com o engenheiro Souza, na comunidade do Alto Jauari, e também foi firmado o compromisso de brevemente chegar a solução para aquela comunidade. E os trabalhos assim, temos a agradecer também o início das obras ali, vereador Lari, na ponte do Anta, requerimento de Vossa Excelência junto com a gente aqui, e graças a Deus os trabalhos estão sendo feitos, o trabalho está sendo avançado, a prefeitura está trabalhando, seja na área da educação, seja na área da infraestrutura, de forma que a população está sendo atendida. Então a gente só tem a agradecer e vamos continuar cobrando, continuar executando os trabalhos em nosso município. Obrigado, senhor presidente. Convido para fazer uso da palavra o vereador Aldinho. Mais uma vez, boa noite a todos, vereadores, vereadora Cleuda, todos vocês presentes aqui nessa casa, sejam sempre bem-vindos. É até irônico o que eu vou falar, é que eu quero fazer um agradecimento também à Equatorial, ao empenho do prefeito municipal e à Secretaria de Obras, que deu apoio para a gente, nosso requerimento, né, e falando assim, como o vereador Arquimimo falou, que dessas viagens hoje estamos colhendo os frutos. E também, Arquimimo, a comunidade de Sapucaia já está com todo o padrão montado em todas as residências, e a comunidade de Curralinho. E para nós, que estamos no nosso primeiro mandato,
e em praticamente um ano de mandato, conseguimos coisas que lá no Corralinho, a primeira vez que pediram energia lá 24 horas, Pedro, fazem 40 anos. 40. Que pediam energia para lá e graças a Deus, hoje eles estão sendo contemplados, já foi feito padrão, aí está faltando, eles deram um prazo até o dia 15 para estar em plena atividade. Só que isso não tira o foco de uma situação. Hoje pela manhã, eu vi rolar em grupo de WhatsApp uma notícia que eu acredito que seja fake, mas como ela teve uma repercussão grande, eu resolvi me inteirar um pouco do assunto. A Equatorial Energia reduz o prazo para cortes por inadimplência. Quem nunca acumulou conta de luz atrasada para pagá-las depois? Isso é a nota que estava circulando nos grupos. No entanto, a Equatorial Energia está intensificando a fiscalização contra essa prática. De acordo com a empresa, o corte no fornecimento de energia agora ocorre em 5 dias após o vencimento da primeira fatura não paga. A exceção vale apenas para clientes cadastrados no Tarifa Social, que ainda podem acumular até 2 faturas em atraso. A concessionária alerta os consumidores que regularizem os pagamentos e evitem transtornos. Fique atento aos prazos. Primeiro, que eu não acredito que essa seja uma notícia verdadeira, até porque existe uma resolução normativa da ANEEL, a resolução 1000 de 2021, que eu vou ler ela aqui para você já pedindo. Ela estabelece regras claras sobre o corte de energia elétrica. Primeiro, notificação prévia. A distribuidora deve notificar o consumidor com antecedência mínima de 15 dias antes de realizar o corte. Aí como que tu vai acreditar que a Equatorial vai se sobrepor a uma resolução normativa da ANEEL? Mas, pelo que eu vou falar mais na frente, chega até a ser possível, não estou afirmando. É aquela situação do achismo. Prazo máximo para corte de energia. O corte de energia pode ocorrer até 90 dias após o vencimento da fatura. Ainda tem situação de horários permitidos. O corte deve ser realizado entre 8 e 18 horas em dias úteis e não em datas como finais de semanas ou feriados. Sexta-feira também está incluso, não pode ser realizado corte de energia elétrica dia de sexta-feira. As exceções: consumidores de baixa renda, idosos, pessoas com doenças graves ou deficientes podem ter proteção especial contra o corte de energia. A ANEEL também estabelece que a notificação do corte deve ser feita por escrito com entrega comprovada ou impressa com destaque na fatura. Senhores vereadores, e a todas as pessoas que nos assistem, eu tenho aqui uns dados que são muito importantes que as pessoas fiquem sabendo, que poucas pessoas sabem. Belo Monte e Tucuruí, olha, Belo Monte abastece com energia 17 estados, cerca de 60 milhões de consumidores, 17 estados. Tucuruí abastece grande parte da rede no Pará, no Maranhão e Tocantins. Onde são instaladas essas hidrelétricas? Exatamente no Pará. Pasmem, que isso eu acho que todo mundo sabe, qual é a energia mais cara do país? Exatamente a do Pará. O quilowatt de energia hora no Pará está em torno de 94 centavos. Presta bem atenção, 94 centavos. Eu estava fazendo uma matemáticazinha simples. Se for pegar e analisar de 94 centavos com todos os encargos, nós pagamos, para ser mais preciso, deixa eu te mostrar aqui. Aqui, ó, cálculo do valor da energia, 100 kW vezes 0,94 centavos, daria 93 reais a cada 100 kW. Com mais os impostos, ICMS, PIS, COFINS, nós pagamos a energia a cada 100 kW aqui, cerca de R$ 130
R$ 31,32 a cada 100 quilowatts. Sendo que o Maranhão, que recebe também a energia daqui, paga por 100 quilowatts aproximadamente R$ 83. Olha a diferença, gritante. Só que aí não para aí, que Santa Catarina também recebe energia da Belo Monte. Ela recebe o cálculo lá de Santa Catarina, deixa eu contar para vocês aqui, 57 centavos por quilowatt. Olha a diferença. Então, eu acho que para isso daí, a Equatorial atende, vereador Jair, 7 estados aqui na região, que é no Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, Rio Grande do Sul, Amapá e Goiás. Santa Catarina ela atende, mas em conexão com outra concessionária também. Ela fornece a energia para lá. E é mais barato. É mais barato. Então, eu queria que isso daí chegasse até o governador, aos nossos deputados estaduais e federais, com a mesma velocidade que chegou a fala do vereador Jair, que é uma coisa que tem que ser revista isso, para o povo paraense. Tem que ser revisto, não só para a população de Monte Alegre, mas todo o povo paraense. Para mim isso aqui é um ataque até, porque tu produz, tu tem que ser taxado de maneira absurda e abusiva, tu sendo produtor de energia. Olha, teve a COP30 aí, fala de energia renovável, aí as duas hidrelétricas aí fornecendo energia para 17 estados, e nós pagamos a energia mais cara, que eles possam rever isso e se solidarizar com a população do Pará, que isso daí é inaceitável. Aí, e outra situação, o artigo 5º da Constituição Federal diz o princípio da igualdade. Que igualdade é essa? Que tem pessoas de outros estados que recebem subsídios, que são tirados nossos aqui, que deveriam ser nossos. Tu é o dono e tu produz e tu é penalizado por tu produzir. Fala sério. Aí a COP30 diz que é energia renovável, que tem que trazer subsídios para quem produz energia renovável, e aqui para nós aqui o subsídio são taxas abusivas, acima do normal, em qualquer estado do país. Então eu queria que chegasse até o governador e aos deputados federais, deputados estaduais, com a mesma celeridade que chegou a fala do vereador, para ver de que forma é que eles vão atender, que quando é uma coisa que eles acham ruim, rapidinho todo mundo se manifesta. Quando é uma coisa para benefício da população, é engavetado. Mas essa não vai ser, porque nós vamos correr atrás, vamos brigar até o fim. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereadores a se pronunciar, passo para a segunda parte da ordem do dia, colocando em votação as matérias apresentadas. Temos 2 pareceres da Comissão de Constituição e Justiça. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Parecer conjunto da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Economia e Finanças. Parecer número 052, aliás, Economia e Finanças, Educação, Saúde e Redação Final, Terras, Obra e Patrimônio, Transporte, Comunicação, Pecuária e Indústria, Meio Ambiente e Turismo. Parecer número 052 de 2025. Data 28 de novembro de 2025. Matéria do projeto de lei número 025 de 2025, de 30 de setembro de 2025. Autor da matéria, Poder Executivo Municipal. Ementa da matéria. Estima a receita e fixa a despesa do município de Monte Alegre para o exercício de 2026 e dá outras providências. Relator das comissões de Constituição e Justiça, Economia e Finanças, Lucival Araújo de Lima. Relatora da Comissão de Educação, Saúde, Redação Final, Cleuda Alves dos Santos. Relator da Comissão de Terras, Obra e Patrimônio, Agenor dos Santos Martins. Relator da Comissão de Transporte, Comunicação, Pecuária e Indústria, Raimundo das Chagas Almeida. Relator da Comissão de Meio Ambiente e Turismo, Wellington Ferreira. O relatório. O Poder Executivo do município de Monte Alegre, Pará, enviou essa
Casa Legislativa, o projeto de lei número 025 de 2025, de 30 de setembro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Monte Alegre, Pará, para o exercício de 2026, e dá outras providências. Em conformidade com o dispositivo, com o que dispõe o artigo 25, inciso 1, artigo 26, inciso 1 e artigo 27, inciso 1, todos do regimento interno desta Casa Legislativa, o referido projeto foi encaminhado a essas comissões permanentes para opinar sobre o referido projeto de lei. O projeto se encontra sob a relatoria dos vereadores mencionados e foi submetido à apreciação das comissões com o objetivo de analisar os aspectos materiais e formais, bem como elaborar parecer técnico acerca da sua legalidade. É o relatório da análise jurídica do projeto. Cumpre inicialmente destacar que o controle prévio da legalidade realizado pelas comissões de Constituição, Justiça, Economia e Finanças restringe-se à apreciação da legalidade e constitucionalidade da proposição legislativa sobre 4 aspectos, a saber: 1. Se o município possui competência constitucional para legislar sobre a matéria. 2. Se foram observadas as regras de iniciativa para a deflagração do processo legislativo do projeto de lei submetido a essa Casa Legislativa. 3. Se o projeto apresentado viola regras ou princípios da Constituição Federal, da Constituição Estadual e da Lei Orgânica Municipal. 4. Se a propositura atende aos aspectos formais de técnica legislativa. Registre-se ainda que o presente parecer possui caráter apenas opinativo, não produzindo nenhum efeito vinculante em relação às decisões de caráter político que deverão ser tomadas pelo plenário da Câmara Municipal de Monte Alegre. Feito esses apontamentos, passa-se a analisar os aspectos constitucionais e legais da proposição legislativa de que trata o projeto de lei número 025/2025, de 30 de setembro de 2025. 1. Da competência legislativa municipal. A primeira análise pertinente diz respeito à competência do município para legislar sobre o assunto proposto pelo projeto de lei 025/2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Pois bem, como se observa, o presente projeto de lei diz respeito à Lei Orçamentária Anual, a LOA 2026, pois estima a receita e fixa a despesa do município de Monte Alegre para o exercício de 2026 e dá outras providências. Especialmente acerca da competência dos municípios para legislar sobre a Lei Orçamentária Anual, a matéria encontra-se regulamentada nos 3 níveis de poder, tendo em vista que a Constituição Federal distribui a competência legislativa para tratar do assunto, nos 3 âmbitos federativos, quais sejam no federal, estadual e municipal. Inicialmente, cumpre salientar que o texto constitucional classifica a competência legislativa em competência privativa, artigo 22, competência comum, artigo 23, e competência concorrente, artigo 24. Na competência privativa, a exclusividade da União legislar sobre determinadas matérias. A competência comum incumbe aos 3 entes federativos legislar sobre determinadas matérias e sobre assuntos de interesse de todos os entes federados. E na competência concorrente, os estados e o Distrito Federal podem suplementar a legislação federal, atuando de forma plena na ausência de norma federal. Ressalta-se ainda que os municípios são autônomos para legislar sobre temas que afetam diretamente os interesses locais, bem como podem complementar as leis federais e estaduais em matérias de competência concorrente, ou seja, quando há legislação de vários níveis, União, Estado e município, sobre o mesmo tema. Conforme dispõe o artigo 30 do texto constitucional, vejamos então o teor do texto constitucional nesse aspecto. Artigo 30. Compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre assunto de interesse local. 2, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Por seu turno, a Constituição do Estado do Pará segue as mesmas regras da Carta-Mãe e em seu artigo 56 define as competências legislativas municipais nos seguintes termos. Em verbes, artigo 56. Além do exercício da competência comum com a União e o Estado, e de sua competência tributária prevista na Constituição Federal, compete aos municípios: 1. Legislar sobre assunto de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. No caso do município de Monte Alegre, a nossa lei orgânica
segue as mesmas diretrizes da Constituição Federal, artigo 30, e estadual, artigo 56. E no seu artigo 10 define quais as suas competências legislativas. Vejamos, artigo 10, no exercício da sua autonomia, o município de Monte Alegre compete especialmente: 1. Editar a lei orgânica municipal. 2. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Especificamente acerca do tema proposto, a lei orçamentária anual, a lei orgânica do município de Monte Alegre também regula a matéria em seu artigo 17, quando então atribui à Câmara de Vereadores do município a competência para legislar sobre as seguintes matérias. Em verbes, artigo 17, cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, dispor sobre as matérias de competência do município e, especialmente, inciso 1, legislar sobre assunto de interesse local, inclusive suplementando as legislações federal e estadual, notadamente no que diz respeito. Inciso 2, legislar sobre matéria financeira, tributária e orçamentária, plano plurianual, diretriz orçamentária e orçamento anual, abertura de créditos especiais suplementares, bem como a forma e os meios de pagamento, remissão de dívidas, concessão de isenções e anistias fiscais, auxílios e subvenções. Por sua vez, o artigo 45 do mesmo diploma legal também dispõe acerca da competência legislativa da Câmara Municipal, aonde o faz nos seguintes termos. Artigo 45. Entre outras que a Constituição e as leis fixarem, compete à Câmara, com a sanção do prefeito, legislar sobre: inciso 1, tributos, arrecadações e distribuição de renda. 2, orçamento anual e plurianual. Conforme pode ser constatado, por expressa previsão contida nos textos constitucional do artigo 30, estadual artigo 56, também pela Lei Maior do município de Monte Alegre, a nossa Câmara Municipal tem competência para legislar sobre a matéria ou objeto do projeto de lei número 025 de 2025. Feitas essas considerações, conclui-se que essa Câmara Municipal possui competência para legislar acerca do projeto de lei que tem por objetivo submeter à apreciação da Casa Legislativa a lei orçamentária anual, a qual estima a receita e fixa as despesas do município de Monte Alegre para o exercício financeiro do ano de 2026, conforme preconizado pela legislação vigente. Portanto, o poder de lei em comento cumpre as formalidades legais nesse aspecto, qual seja a competência do Poder Legislativo Municipal para deliberar sobre o projeto de lei que verse sobre lei orçamentária anual do município de Monte Alegre. 2. Da iniciativa do projeto de lei. Reitera-se que o projeto de lei em destaque versa sobre a lei orçamentária anual do município de Monte Alegre para o exercício financeiro de 2026. Cumpre, então, analisar a legitimidade da iniciativa do projeto de lei em apreciação. A lei maior do município, além de definir quais as matérias de sua competência, também disciplina as atribuições de cada um dos poderes do município e a forma de regulamentação das leis locais, através do chamado processo legislativo. Vejamos então o que reza a lei orgânica do município acerca da iniciativa da lei acerca do tema. O referido instrumento normativo define quem possui iniciativa das leis, artigo 47 da lei orgânica municipal, quais as matérias cuja iniciativa é privativa do Poder Executivo, que está no artigo 48 da lei orgânica do município, e quais aquelas que são de iniciativa exclusiva do Legislativo, que está no artigo 49 da lei orgânica do município. O artigo 47 da lei orgânica municipal disciplina que tem legitimidade jurídica para propor projeto de lei no município. Se não, vejamos. Artigo 47. A iniciativa das leis ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara Municipal, prefeitos e aos cidadãos, na forma prevista na lei. Conforme se depreende, a nossa lei maior, como todas as leis orgânicas municipais, atribui a iniciativa da lei não apenas aos vereadores, mas também ao prefeito municipal e até mesmo aos cidadãos. Portanto, o prefeito municipal tem competência para propor projeto de lei municipal. Cumpre ainda averiguar a quem compete a iniciativa da lei sob exame. O artigo 48 da lei orgânica municipal define que a lei que dispõe sobre o orçamento anual é de iniciativa privativa do prefeito municipal. Vejamos o teor do referido texto normativo. Artigo 48. São de iniciativa privativa do prefeito as leis que dispuserem sobre, inciso 4, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual.
A lei orgânica do município também dispõe em seu artigo 67 quais as competências do chefe do executivo municipal, quando então define quais as suas atribuições. Vejamos então algumas das atribuições do prefeito municipal. Artigo 67. Compete ao prefeito, entre outras atribuições, inciso 3, exercer com o auxílio dos secretários e dirigentes dos órgãos municipais a gestão da administração municipal, inciso 4, a iniciativa das leis nas formas e casos previstos nessa lei orgânica. 21. Enviar à Câmara Municipal o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual do município, nos prazos previstos nessa lei. Ainda acerca do orçamento anual, o artigo 115 da Lei Orgânica do Município define que, artigo 115, obedecidas as regras estabelecidas na Constituição Federal, na Constituição do Estado, nas normas de direito financeiro e nos preceitos desta lei, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão 1. Plano plurianual. 2. Diretrizes orçamentárias. 3. Orçamentos anuais. Conforme pode ser constatado, através dos textos normativos acima transcritos, compete ao prefeito municipal, além de exercer a gestão da administração pública do município, propor projeto de lei que disponha sobre o orçamento anual do município. Portanto, resta claro que o prefeito municipal tem legitimidade para propor projeto de lei que verse sobre o orçamento anual do município de Monte Alegre para o exercício financeiro de 2026, conforme preconizado pelas normas vigentes. Como se observa, o projeto de lei em comento também cumpre as formalidades legais nesse aspecto, qual seja a legitimidade do prefeito municipal para propor projeto de lei que verse sobre o orçamento anual do município. 3. Da análise do projeto de lei número 25 de 2025. Não obstante o cumprimento das formalidades indicadas acima, cumpre ainda verificar se o projeto de lei número 25 de 2025 atende aos preceitos normativos determinados por outras normas que integram o ordenamento jurídico brasileiro. Cumpre salientar mais uma vez que o projeto de lei em textilha versa sobre o orçamento anual do município para o exercício financeiro de 2026, a qual estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício de 2026. Inicialmente, cumpre salientar que o planejamento é uma das funções essenciais da governança no setor público, através do qual se define as estratégias e rumos que se deseja atingir. Planejar é essencial para organizar e orientar a atuação da administração pública de modo que se tenha clareza quanto aos objetivos, ações e metas a serem realizadas a curto, médio ou longo prazo. O planejamento das ações governamentais, aqui incluindo o poder público municipal, é constituído por 3 grandes instrumentos básicos, a saber, o PPA, o Plano Plurianual, e a LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual. Como se sabe, a Lei Orçamentária Anual é uma lei municipal elaborada pelo Poder Executivo que estabelece as receitas e despesas previstas para o ano seguinte, detalhando o planejamento de gasto em obras e serviços. Ela é um instrumento de planejamento que deve ser compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a sua proposta é votada e aprovada pela Câmara Municipal. Para tanto, a Lei Orçamentária Anual deve ser elaborada com base nas diretrizes anteriores apontadas pelo Plano Plurianual e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, ambos definidos pelo Executivo a partir de discussões realizadas com as mais diversas representações, inclusive com a comunidade. Trata-se, pois, de um importante instrumento de planejamento administrativo que tem por objetivo orientar a gestão pública e promover um conjunto de ações estratégicas com a finalidade de promover o desenvolvimento socioeconômico e cultural do município e deve ser firmado em perfeita harmonia com o seu orçamento. A Lei de Orçamento Anual deve estabelecer o detalhamento e a aplicação dos recursos do município nos mais diversos setores da administração pública, tais como obras, serviços e outras ações do Poder Executivo. Ademais, urge lembrar que a elaboração do orçamento público também fica adscrita a alguns princípios, quais sejam: 1. Princípio do equilíbrio. Consiste no equilíbrio entre receitas e despesas, princípio contido na Lei de Responsabilidade Fiscal
em que os gastos são condicionados à arrecadação. 2. Princípio da universidade. Significa que todas as receitas e despesas devem estar previstas na lei orçamentária. 3. Princípio da anualidade. Significa que para cada ano haja um orçamento. 4. Princípio da exclusividade. Significa que a lei orçamentária não pode conter outra determinação que não especificamente a previsão da receita e a fixação de despesas. 5. O princípio da unidade. Significa que todos os gastos de receita devem ser apresentados em um único documento. 6. Princípio da não afetação. Proíbe a vinculação de receita de impostos a órgãos, fundo ou despesa, salvo algumas exceções legalmente previstas no artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal. E 7. Princípio da programação. O orçamento tem que ter conteúdo e forma de programação. Todos esses princípios e outros, como o da publicidade e transparência, encontram-se acolhidos no ordenamento jurídico brasileiro, alguns na própria Constituição Federal, outros na legislação infraconstitucional, Lei Complementar número 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Dito isso, cumpre então averiguar se o projeto de lei apresentado pelo Executivo Municipal cumpre as formalidades delineadas pelo ordenamento jurídico brasileiro. E iniciaremos sobre o aspecto da constitucional. Sobre o orçamento anual, a nossa Constituição Federal refine o seguinte. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão 1. Plano plurianual. 2. As diretrizes orçamentárias. 3. Os orçamentos anuais. Parágrafo 5º. A lei orçamentária anual compreenderá. Inciso 1. O orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. 2. Orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com o direito a voto. 3. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades, órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Parágrafo 6º. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Parágrafo 7º. Os orçamentos previstos no parágrafo 5º, inciso 1 e 2 desse artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais segundo os critérios populacional. Parágrafo 8º. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de créditos, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Na esfera infraconstitucional, a Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, também cria instrumentos normativos que orientam o poder público municipal na elaboração do seu orçamento anual. Especificamente acerca do orçamento anual, o artigo 5º do referido instrumento normativo define o seguinte. Artigo 5º. Projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta lei complementar. Inciso 1. Conterá em anexo demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento que trata o parágrafo 1º do artigo 4º. Inciso 2. Será acompanhado do documento que se refere ao parágrafo 6º do artigo 165 da Constituição, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado. Inciso 3. Conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante definido com base na receita corrente líquida serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias destinadas ao
Alínea A, vetado. B, atendimento de passivos, contingentes e outros riscos de eventos fiscais imprevistos. Parágrafo 1º. Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual e as receitas que atenderão constarão na lei orçamentária anual. Parágrafo 2º. O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito adicional. Parágrafo 3º. A atualização monetária do principal da dívida mobiliária financiada não poderá superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias ou em legislação específica. Parágrafo 4º. É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidades imprecisas ou com dotação ilimitada. Parágrafo 5º. A lei orçamentária não consignará dotação para investimentos com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 167 da Constituição. Parágrafo 6º. Integrarão as despesas da União e serão incluídas na lei orçamentária as do Banco Central do Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e assistência aos servidores e a investimentos. Em atendimento ao princípio da simetria constitucional que impõe aos Estados-membros e ao município a obrigação de seguirem os modelos da Constituição Federal em suas organizações jurídica, legislativa e administrativa, a Lei Orgânica do Município de Monte Alegre seguiu nessa mesma toada. Vejamos então o texto da Lei Orgânica acerca do tema Lei Orçamentária Anual. Artigo 119 da Lei Orçamentária Anual. Compreenderá: 1. Orçamento fiscal referente aos poderes municipais, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo município. 2. O orçamento de investimento das empresas em que o município, direto ou indiretamente, detém a maioria do capital social, com direito a voto. 3. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, administração direta ou indireta, bem como fundos e fundações instituídas e mantidas pelo município. Parágrafo 1º. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo setorizado do efeito sobre as receitas e despesas das isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Parágrafo 2º. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação de despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita, nos termos da lei. Parágrafo 3º. O orçamento previsto nos itens 1, 2 e 3 deste artigo serão compatibilizados com o plano plurianual e com as diretrizes orçamentárias, evidenciando os programas e políticas do governo municipal. Parágrafo 4º. O projeto de lei do orçamento anual deverá ser apresentado ao Poder Legislativo até o dia 30 de setembro e deverá ter deliberação até 30 de novembro para vigorar no exercício financeiro fiscal do ano seguinte. Analisando a proposição da legislatura em apreciação sobre a seara da norma constitucional da Lei Orgânica do Município de Monte Alegre, constata-se que a mesma contempla todas as orientações contidas na legislação de regência, se não vejamos. O presente projeto de lei apresenta o orçamento fiscal do município de Monte Alegre para o exercício financeiro de 2026, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inciso 1, bem como o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, administração direta ou indireta, bem como os fundos mantidos pelo Poder Público Municipal, está no inciso 3. O projeto estima da receita do município para o exercício financeiro de 2026 em R$ 305.613.000, artigo 2º da Lei Orçamentária Anual, desdobrada em orçamento fiscal e da Seguridade Social e fixa as despesas no mesmo valor da receita orçamentária, qual seja, no valor de R$ 306.613.000. Artigo 3º,
sendo de 205.370.000 no artigo 3º, inciso 1, provenientes do orçamento fiscal, e de 100.243.000, artigo 3º, inciso 2, do orçamento da Seguridade Social, conforme precisão contida no artigo 119 da Lei Orgânica do Município. E mais, o referido projeto veio acompanhado de um demonstrativo contendo as receitas por fonte e categorias econômicas e as despesas por função, por uso e por categorias econômicas, conforme previsão do artigo 119, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Observa-se ainda, através de uma análise rasa feita no demonstrativo das receitas e de despesas apresentadas pelo Executivo, que o orçamento se apresenta aparentemente compatibilizado com o plano plurianual e com as diretrizes orçamentárias apresentadas pelos programas e políticas do governo municipal, conforme determina o artigo 119, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal. E mais, a proposição legislativa em apreciação não apresenta nenhuma evidência de ofensa aos preceitos contidos no artigo 122 da Lei Orgânica Municipal. E para finalizar, observa que o projeto de lei também sugere a autorização para que o Executivo Municipal promova a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 60% do total das receitas previstas para o exercício financeiro de 2026, bem como a inclusão de novas fontes de recursos por créditos suplementares. Portanto, no caso em apreciação, tem-se que o projeto de lei orçamentário apresentado pelo Poder Executivo Municipal não apresenta nenhum conflito com os princípios e normas constitucionais e infraconstitucionais vigentes. Muito pelo contrário, a proposição legislativa em análise se apresenta em absoluta consonância com as legislações que regulam as políticas públicas relacionadas ao planejamento orçamentário do município e, por esse motivo, cumpre as formalidades legais impostas pelo ordenamento jurídico em vigor, seja pela lei maior do Estado brasileiro, seja pelas normas infraconstitucionais e também pela nossa lei orgânica municipal. Aspectos formais de técnica legislativa. Por derradeiro, cumpre analisar os aspectos formais acerca da técnica legislativa. Nesse ponto, há de ser aplicada a orientação determinada pelo artigo 61 do regimento interno dessa Casa, cuja redação é a seguinte: artigo 61. Os projetos devem ser, inciso 1, escritos em artigos explícitos, concisos, numerados e concebidos nos mesmos termos, sem que tenham que ficar como lei ou resolução, e serão assinados pelos autores. Inciso 2. Os autores deverão justificá-los verbalmente, sem prejuízo de poderem fazê-lo também por escrito. Inciso 3. Lido pelos autores, salvo quando por motivo justo e por este for solicitado que a leitura seja feita pelo primeiro secretário. Como se observa, o regimento interno dessa Casa impõe algumas formalidades a serem cumpridas pelos projetos de lei a serem submetidos à sua apreciação. No presente caso, o projeto de lei cumpriu as formalidades impostas pelo inciso 1 do artigo 61 do regimento interno e veio acompanhado de documento sobrescrito pelo autor do projeto de lei, qual seja o prefeito municipal, cumprindo as atribuições do inciso 2 do mesmo dispositivo legal. Portanto, o projeto também atende aos preceitos legais nesse ponto, já que cumpre as formalidades referentes à técnica legislativa imposta pelo nosso regimento interno. Conclusão. Diante do exposto e considerando a análise firmada pelas comissões permanentes dessa Casa Legislativa, há de se concluir que o instrumento de planejamento financeiro governamental apresentado pelo projeto da Lei Orçamentária Anual e do município de Monte Alegre, referente ao exercício financeiro do ano de 2026, porque é o projeto de lei número 025 de 2025, de iniciativa do Executivo Municipal, cumpre com as formalidades legais impostas pelos princípios e normas constitucional, infraconstitucional e também pela legislação municipal em vigor. Por esse motivo, não possui nenhum óbice para a sua anuência, pelo que dão o parecer favorável à sua aprovação. Esse é o parecer que submetemos à apreciação desse plenário. Monte Alegre, Pará, 26 de novembro de 2025.
E outro parecer aqui, conjunto, Comissões de Constituição, Justiça, Economia e Finanças, Educação, Saúde e Redação Final. Parecer número 051 de 2025, data 1º de dezembro de 2025, matéria, projeto de lei número 029 de 2025, de 14 de novembro de 2025. Autor da matéria, Poder Executivo Municipal, ementa da matéria, dispõe sobre o reajuste salarial aos servidores ocupantes do cargo de monitor do município de Monte Alegre e da outras providências. Relator, Lucival Araújo de Lima. Relatora, Cleuda Alves dos Santos. Relatório, Poder Executivo do município de Monte Alegre para enviar a essa Casa Legislativa o projeto de lei número 029 de 2025, de 14 de novembro de 2025, que versa sobre o reajuste salarial aos servidores ocupantes do cargo de monitor no município de Monte Alegre e da outras providências. Em conformidade com o que dispõe o artigo 25, inciso 1, e artigo 26, inciso 1, e artigo 27, inciso 3, todos do regimento interno dessa Casa Legislativa, o referido projeto foi encaminhado às Comissões de Constituição, Justiça, Economia e Finanças, Educação, Saúde e Redação Final, para opinar sobre o referido projeto de lei. O projeto encontra-se sob a relatoria do vereador Lucival Araújo de Lima e vereadora Cleuda Alves dos Santos e foi submetido à apreciação das comissões com o objetivo de analisar os aspectos materiais e formais, bem como elaborar parecer técnico acerca de sua legalidade. É o relatório da análise jurídica do projeto. Cumpre inicialmente destacar que o controle prévio da legalidade realizado pelas Comissões de Constituição e Justiça, Economia e Finanças, e Educação, Saúde e Redação Final, restringe-se à apreciação da legalidade e da constitucionalidade da proposição legislativa sob 4 aspectos, a saber: 1. Se o município possui competência constitucional para legislar sobre a matéria. 2. Se foram observadas as regras de iniciativa para a deflagração do processo legislativo do projeto de lei submetido a essa Casa Legislativa. 3. Se o projeto apresentado viola regras ou princípios da Constituição Federal, da Constituição Estadual e da Lei Orgânica Municipal. 4. Se a propositura atende aos aspectos formais de técnica legislativa. Registre-se ainda que o presente parecer possui caráter apenas opinativo, não produzindo nenhum efeito vinculante em relação às decisões de caráter político que deverão ser tomadas pelo plenário da Câmara Municipal de Monte Alegre. Feito esses apontamentos iniciais, passa-se a analisar os aspectos constitucionais e legais da proposição legislativa de que trata o projeto de lei número 29 de 2025, de 14 de novembro de 2025. 1. Da competência legislativa municipal. A primeira análise pertinente diz respeito à competência do município para legislar sobre o assunto proposto pelo projeto de lei número 29 de 2025, qual seja, reajuste salarial aos servidores públicos do município de Monte Alegre. Pois bem, como se observa, o presente projeto de lei diz respeito a reajuste salarial aos servidores ocupantes do cargo de monitor no município de Monte Alegre e da outras providências. Como se sabe, a competência legislativa do município abrange os assuntos de interesse local e a suplementação da legislação federal e estadual, quando couber, conforme prefeito artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. Os municípios são autônomos para legislar sobre os temas que afetam diretamente o interesse local, bem como podem complementar as leis federal e estadual em matéria de competência concorrente, ou seja, quando há legislação de vários níveis, União, Estado e município, sobre o mesmo tema. Especificamente acerca do tema proposto, ajuste salarial do servidor municipal, a Lei Orgânica do município de Monte Alegre regula a matéria em seu artigo 17, quando então atribui à Câmara de Vereadores do município a competência para legislar sobre os seguintes temas. Em verbos, artigo 17. Cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, dispor sobre a matéria de competência do município, especialmente: 1. Legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação federal e estadual, notadamente no que diz respeito. Inciso 9. Criar, alterar, transformar, extinguir cargos, funções e empregos públicos, instituir planos de carreira e fixar os respectivos vencimentos e vantagens. Por seu turno, artigo 18
do mesmo diploma legal também dispõe acerca da competência legislativa da Câmara Municipal, onde se faz nos seguintes termos. Artigo 18. Compete privativamente à Câmara Municipal as seguintes atribuições. Inciso 12. Dispor sobre a organização, o funcionamento, a política, a criação e a transformação ou a extinção de cargos, empregos e funções de seus servidores e a fixação de respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na legislação pertinente. Conforme pode ser constatado através do texto normativo acima transcrito, compete à Câmara Municipal dispor sobre a organização e o funcionamento, a política, a criação e a transformação ou a extinção de cargos, empregos e funções de seus servidores e a fixação de respectiva remuneração. Feitas essas considerações, conclui-se que essa Casa Legislativa possui competência para legislar acerca do projeto de lei que tem por objetivo promover o reajuste salarial dos servidores públicos ocupantes do cargo efetivo no município de Monte Alegre. Portanto, o projeto de lei em comento cumpre as formalidades legais nesse aspecto, qual seja a competência do Poder Legislativo Municipal para deliberar sobre o projeto de lei que verse sobre reajuste salarial de servidor público do município. 2. Da iniciativa do projeto de lei. Ressalte-se mais uma vez que o projeto de lei em destaque indica como objetivo promover reajuste salarial aos servidores públicos ocupantes do cargo efetivo no município de Monte Alegre. Cumpre, então, analisar a legitimidade da iniciativa do projeto de lei em apreciação, especialmente acerca das matérias de competência dos entes federativos municipais, é a atribuição de sua lei orgânica definirem quais as matérias são de sua competência, bem como disciplinar as atribuições de cada um dos poderes do município e também a forma de regulamentação das leis locais, através do chamado processo legislativo. No caso do município de Monte Alegre, a nossa lei orgânica define quem possui a iniciativa das leis. Artigo 47. Quais matérias cuja iniciativa é privativa do Executivo? Artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. E quais aquelas que são de iniciativa exclusiva do Poder Legislativo, que é o artigo 49 da Lei Orgânica Municipal. A matéria em análise diz respeito ao projeto de lei comum, ordinária, e por esse motivo deve seguir o processo legislativo destinado à aprovação desse tipo de lei. Especificamente, acerca do processo legislativo das leis ordinárias do município de Monte Alegre, a nossa lei orgânica determina o seguinte. Artigo 47. A iniciativa das leis ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara Municipal, ao prefeito e ao cidadão na forma prevista na lei. Conforme se depreende, a nossa lei maior, como todas as leis orgânicas municipais, também atribui ao prefeito municipal iniciativa de leis. Portanto, o prefeito municipal tem competência para propor projeto de lei municipal. Cumpre ainda averiguar a quem compete a iniciativa da lei subexame. O artigo 48 da Lei Orgânica Municipal define que as leis que dispuserem sobre aumento de remuneração de seus servidores são de iniciativa privativa do prefeito municipal. Vejamos o teor do referido texto normativo. Artigo 48. São iniciativa privativa do prefeito municipal as leis que dispuserem sobre criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e indireta e a fixação ou aumento de remuneração de seus servidores. Ademais, a Lei Orgânica do município também dispõe acerca das competências do chefe do Executivo Municipal e no seu artigo 67 define quais as suas atribuições. Vejamos então algumas das atribuições do prefeito municipal. Compete ao prefeito municipal, entre outras atribuições, artigo 67, inciso 3, exercer, com o auxílio dos secretários e dirigentes de órgãos municipais, a gestão da administração municipal. Inciso 4, a iniciativa de leis nas formas e casos previstos nessa lei orgânica. Inciso 7, dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal na forma da lei. Conforme pode ser constatado através do texto normativo acima transcrito, compete ao prefeito municipal exercer a gestão da administração pública do município, propor projetos de lei, dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal. Portanto, resta claro que o prefeito municipal tem legitimidade para propor projeto de lei e a finalidade de promover reajuste salarial aos servidores públicos ocupantes do cargo efetivo no município de Monte Alegre. Como se observa,
projeto de lei em comento cumpre as formalidades legais também nesse aspecto. Ou seja, a competência do Poder Executivo de propor projeto de lei que verse sobre reajuste salarial para os servidores do município. Da análise do projeto de lei. Não obstante o cumprimento das formalidades indicadas acima, cumpre ainda verificar o projeto de lei número 029 de 2025, atende os preceitos normativos determinados no ordenamento jurídico brasileiro. Cumpre salientar mais uma vez que o projeto de lei em tertilha tem por objetivo reajuste salarial aos servidores públicos ocupantes do cargo efetivo no município de Monte Alegre. O objeto da proposição insere-se no âmbito da competência legislativa do município por versar sobre a matéria de interesse local nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal e artigo 17, inciso 1 da Lei Orgânica desse município. Ademais, trata-se de tema cuja iniciativa legislativa é de competência privativa do chefe do Executivo Municipal e, como visto ao norte, atende à legislação em vigor. Pois bem, nesse aspecto, temos a fazer algumas considerações, a saber, inicialmente, cumpre salientar que o objeto da proposição legislativa em destaque possui normatização no âmbito infraconstitucional e até mesmo na Constituição Federal. Passaremos então a averiguar o projeto de lei em comento se encontra-se em harmonia com a legislação vigente. Artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, define o seguinte. O artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte. Inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e os subsídios que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurado a revisão geral, anual, sempre na mesma data e sem distinções de índices. Conforme pode ser observado, o texto constitucional permite que a remuneração dos servidores públicos sejam alterados por lei específica e observa a iniciativa, que, aliás, por expressa disposição legal, é do chefe do Executivo nas 3 esferas dos governos, federal, estadual e municipal. Por seu turno, o artigo 80, parágrafo 6º da Lei Orgânica do Município de Monte Alegre, também regula a matéria nos seguintes termos. Artigo 80. É de competência do município a normatização, através de lei específica, do regime jurídico de seus servidores, planos de cargos, carreira e salários da administração direta e indireta, nos termos que estabelece a Constituição Federal. Parágrafo 6º. É assegurado ao servidor municipal a correção anual de seus vencimentos, com base em índices nunca inferiores aos fixados pelo governo da União. Ressalta-se ainda que o reajuste da remuneração dos servidores públicos fica sujeito às regras contidas na Lei Complementar número 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Para tanto, a concessão de reajuste ao servidor público deve obedecer orientações preconizadas pelo artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, cuja redação é a seguinte. Artigo 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei mediante lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Parágrafo 1º. Os atos que criarem ou aumentarem despesas de que trata o caput deverão ser... Vou repetir aqui. Parágrafo 1º. Os atos que criarem ou aumentarem despesas que tratam o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1 do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Parágrafo 2º. Para efeito do atendimento do parágrafo 1º, o ato será acompanhado de comprovação de que as despesas criadas ou aumentadas não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no parágrafo 1º do artigo 4º, devendo seus efeitos financeiros nos períodos seguintes ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesas. Parágrafo 3º. Para o efeito do parágrafo 2º,
considera-se aumento permanente de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação de base de cálculos, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Parágrafo 4º. A comprovação referida no parágrafo 2º, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizados sem prejuízo do exame de compatibilidade de despesa com as demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 5º. A despesa de que se trata esse artigo não será executada antes da implementação das medidas referidas no parágrafo 2º, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar. Parágrafo 6º. O dispositivo no parágrafo 1º não se aplica a despesa destinada ao serviço da dívida nem ao reajustamento de remuneração de pessoal no que se trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Parágrafo 7º. Considera-se aumento de despesas a prorrogação daquela criada por prazo determinado. Como se observa o texto do parágrafo 1º, determine que aumentarem despesas deverão ser instruídos com estimativa de impacto orçamentário financeiro e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. E o parágrafo 2º determina que o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa aumentada não afetará as metas de resultados fiscais, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. Ocorre, entretanto, que essa orientação foi excepcional no próprio artigo 17 do parágrafo 6º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exclui dessa exigência os reajustes salariais decorrentes da revisão geral anual, justamente por se tratar de obrigação constitucional imposta à administração, sem margem de discricionariedade. Ademais, cumpre salientar que, no caso em apreciação, a mensagem enviada pelo Executivo Municipal junto ao projeto de lei informa que o reajuste salarial concedido aos monitores representa apenas a reposição inflacionária apurada pelo INPC período de 2021 a 2025, correspondente ao percentual de 32,76% e tem por finalidade promover a recomposição salarial como forma de mitigar a perda inflacionária e garantir maior adequação remuneratória. Ressalta-se, por oportuno, que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA, calculado mensalmente pelo IBGE, é o indicador oficial utilizado para medir a variação da inflação no Brasil. A utilização desse índice como parâmetro para reajustes salariais é amplamente aceita e recomendada, pois reflete a realidade econômica e a evolução dos preços dos bens e serviços consumidos pela população. Assim sendo, inclui-se que a aplicação de um reajuste de 32,76% correspondente à variação do IPCA do período de 2021 a 2025 é adequada para garantir a recomposição salarial dos servidores indicado pela composição registrativa em apreciação. Por derradeiro, cumpre salientar que a mensagem enviada pelo Executivo a essa Casa junto com o projeto de lei aqui relatado, também informa que o reajuste oferecido está dentro da capacidade financeira do município e não prejudica o equilíbrio fiscal e nem a continuidade de serviços essenciais. Portanto, essas comissões consideram que o projeto de lei em comento cumpre as formalidades legais também nesse aspecto, qual seja, a legalidade do projeto de lei que concede reajuste salarial para os servidores públicos do cargo de monitoria no município de Monte Alegre. Feitas essas considerações, conclui-se que essa Casa Legislativa possui competência para legislar acerca do projeto de lei de iniciativa do prefeito municipal, que tem por objetivo promover reajuste salarial aos servidores públicos ocupantes do cargo efetivo no município de Monte Alegre, conforme preconizado pelo comando da norma constitucional, artigo 37, inciso 10, e infraconstitucional da Lei Complementar número 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e também pela Lei Orgânica do município de Monte Alegre, não havendo óbice a sua tramitação, nem a apreciação de seu mérito pelo soberano plenário dessa Casa, o que tange os aspectos jurídicos. Aspectos formais de técnica legislativa. Por derradeiro, cumpre analisar os aspectos formais acerca da técnica legislativa. Nesse ponto,
há de ser aplicada a orientação determinada pelo artigo 61 do Regimento Interno dessa Casa, cuja redação é a seguinte: artigo 61, os projetos de lei devem ser, inciso 1, escrito em artigos explícitos, concisos, numerados e concebidos nos mesmos termos em que tenham que ficar como lei ou resolução e serão assistidos pelos autores. 2, os autores deverão justificá-los verbalmente sem prejuízo de poderem fazê-lo também por escrito. 3, lidos pelos autores, salvo quando por motivo justo e por esse for solicitado, seja a leitura feita pelo primeiro secretário. Bem como se observa, o regimento interno dessa Casa impõe algumas formalidades a serem cumpridas pelos projetos de lei a serem submetidos à sua apreciação. Nesse presente caso, o projeto de lei cumpriu as formalidades impostas pelo inciso 1 do artigo 61 do regimento interno e veio acompanhado de documento subscrito pelo autor do projeto de lei, qual seja, o prefeito municipal, cumprindo as atribuições do inciso 2 do mesmo dispositivo legal. Portanto, o projeto também atende aos preceitos legais nesse ponto, já que cumpre as formalidades referentes à técnica legislativa imposta pelo nosso regimento interno. Conclusão. Diante de todo exposto, as comissões de Constituição e Justiça, Economia e Finanças, e Educação, Saúde e Redação Final emitem parecer no sentido de que o projeto de lei número 29 de 2025 cumpre as formalidades legais e por esse motivo deve ser aprovado pelo plenário dessa Casa Legislativa para autorizar o reajuste salarial aos servidores ocupantes do cargo de monitor no município de Monte Alegre. Esse é o parecer que, ora, submetemos à apreciação desse plenário. Monte Alegre, Pará, 1º de dezembro de 2025. Coloco em discussão o parecer conjunto das comissões de Constituição, Justiça, Economia e Finanças, Educação e Saúde e Redação Final, número 51 de 2025, referente ao projeto de lei do Executivo número 29 de 2025, que dispõe sobre o reajuste salarial aos ocupantes do cargo de monitor do município de Monte Alegre e da outras providências. Está em discussão o parecer. Como nenhum vereador discute, vou colocar o parecer em votação. Quem for a favor permaneça sentado, quem for contra se levante. Aprovado o parecer das comissões por unanimidade. Neste momento, será apresentado o parecer conjunto das comissões de Constituição e Justiça, Economia e Finanças, Educação, Saúde e Redação Final, Terra, Obras e Patrimônio, Transporte, Comunicação, Pecuária e Indústria, Meio Ambiente e Turismo, número 52 de 2025, referente ao projeto de lei do Executivo, número 25 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Monte Alegre para o exercício de 2026 e das outras providências. De acordo com o artigo 86 do inciso 2 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Monte Alegre, comunico ao plenário que o orçamento encontra-se sobre a mesa e permanecerá pelo tempo de 3 dias para ser examinado pelos vereadores. Coloco em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 28 de 2025, que dispõe sobre reajuste salarial aos ocupantes do cargo de monitor do município de Monte Alegre. O projeto de lei está em primeira discussão. Com a palavra o vereador Manel Esbagaçado. Senhores vereadores, as pessoas que nos assistem, o meu cordial boa noite. Eu quero aqui parabenizar o projeto, porque quando a gente vê o funcionalismo público, a maioria tem um salário muito defasado. E às vezes, quando chega no período do aposento, aí diminui ainda mais.
Tanto que tem muitos funcionalismo público, vereador Jair, que às vezes prefere continuar, às vezes até trabalhando, por conta de conseguir um aposento muito baixo, né? Então, parabéns pelo Executivo por ter tido essa iniciativa tão importante de reconhecer que o funcionalismo público, essa classe, merece um reajuste, né? Que com certeza deve ter alguém já em fase aí de aposento e com certeza vai ter um dinheirinho a mais no seu caixa para você curtir o tempo de serviço que você trabalhou, que você foi um servidor, que você ajudou o município. Então, merecidamente, cada cidadão que ajuda esse município, que se dispõe a trabalhar vários anos, merecidamente, eu acredito que reajuste salarial é a coisa mais importante que tem. Pode ter certeza, aqui nesta casa, que todo reajuste que tiver aqui para funcionário, vocês podem ter certeza que eu vou estar a favor. Eu sou contra tirar, mas eu vou sempre votar a favor. Meu muito obrigado. Projeto 29 de 2025, que dispõe sobre o reajuste salarial aos ocupantes do cargo de monitor no município de Monte Alegre e das outras providências, continua em discussão. Algum vereador mais discute? Complementar e registrar a presença da Aldenira Maria da Silva Xavier, Regina Ferreira da Silva e Cátia Socorro Porto Bacelar, correto? Vereador Manel de Bagaçado, são 4 monitores que o município de Monte Alegre tem e as 3 estão presentes aqui na Câmara de Monte Alegre. Como nenhum vereador mais discute, o projeto de lei número 29 de 2025 está em primeira votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado o projeto de lei número 29 de 2025 por unanimidade em primeira votação. Coloco em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo número 15 de 2025, que concede o título de cidadão montealegrense ao ilustríssimo senhor Jonilson Almeida da Silva. O projeto de lei está em segunda discussão. Como ninguém discute, o projeto de lei número 15 de 2025 está em segunda votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Projeto de lei número 15 de 2025 foi aprovado por unanimidade em segunda e última votação. Coloco em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo número 16 de 2025, que concede o título de cidadão montealegrense ao ilustríssimo senhor Dilson Rodrigues dos Santos. Está em segunda discussão. Como nenhum vereador discute, o projeto de lei número 16 de 2025 está em segunda votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. O projeto de lei número 16 de 2025 foi aprovado por unanimidade em segunda e última votação. Comunico aos nobres vereadores que, em conformidade com o regimento interno, a proposta orçamentária será incluída na ordem do dia da sessão seguinte para começar a ser discutida e votada. Não havendo mais matérias e nada mais a tratar na presente sessão, encerro a reunião, peço ao primeiro secretário para lavrar a presente ata e convido os vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 8 de dezembro de 2025. Boa noite a todos.